Vibe Mundial FM. Bom dia, queridos ouvintes, amigos, nossos companheiros das redes sociais, iniciando aí mais uma semana, mais uma segunda-feira com o nosso programa Eleve Sua Vibração, aqui pela Rádio Vibe Mundial. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tati. Bom dia, Richard, Marcel, Pedro, aos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais, com a vibração lá em cima. É isso aí, vamos começar essa semana otimistas e que as coisas vão acontecendo e vamos ter boas realizações, né, Marcel? É isso aí, gente. Muito bom dia a todos, vocês ouvintes da Vibe Mundial. Eu estou aqui hoje pela primeira vez com os meus companheiros aqui, o Richard, a Tati, o Rodrigo. Agradeço muito por esse convite e estamos aqui para elevar a sua vibração. Maravilha, pessoal. Bom dia, gratidão. Grande dia, né? Marcel estreando conosco. Temos um novo colega com o mesmo nome, né? Temos o Marcel Albert e o Marcel Cortaço. Essa semana que a gente inicia mais uma segunda-feira, grande Pedro, bom dia também, que está conosco aqui pilotando a nave da Vibe Mundial. Vocês ouvintes, internautas aí que acompanham pelo YouTube, vamos aí refletir mais um tema aí, né, Tati? É verdade, gente. Hoje eu trago um tema um tanto quanto... Eu gosto muito, na verdade, desse tema. Falar da nossa criança, né? Então, é curando a sua criança ferida. E quando a gente fala da criança, né? A gente imagina lá aquela criancinha que brinca, né? A criança que está estruturada, né? E realmente a criança ela é a base, né? Ela é o alicerce de quem nós somos hoje como adultos, né? Tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós experienciamos na nossa infância, ela gera em nós algumas memórias, né? Algumas felizes e outras não. E nós aqui estamos sempre buscando trazer temas para vocês, para cura, para autorreflexão, para ressignificar as questões que a vida traz para nós, né? E hoje eu trouxe esse tema para a gente bater um papo sobre essas memórias que ficaram congeladas, né? Como é que está o seu alicerce? Como é que foi a sua infância? E o mais interessante é que quando nós falamos de sentimentos, emoções, né, não resolvidas, a gente pode estar falando de uma memória que foi vivenciada ontem e que a gente pode não ter lidado muito bem. Mas quem no fundo lidou com essa memória foi essa nossa criança. Imagine você, ouvinte, que na sua infância, quando você ainda era uma criança, você vivenciou algo de importante, de grave, né? E esse sentimento você não pôde, não soube, não pôde, você não tinha condições emocionais de lidar com ele de forma diferente. Então, o medo, uma tristeza, por exemplo, uma raiva que você não soube lidar e você não expôs isso. E o seu corpo, ele congela essa memória. O seu corpo, ele armazena isso em algum formato, né? Formato da raiva, a tristeza, o medo. E essa memória, ela fica armazenada aí nos seus corpos. E aí hoje, na sua fase adulta, né, na sua rotina, você dispara, você tem os disparos de acordo com algo que você vivencia hoje. Então, você pode estar aí travado, né, em alguma situação, relacionamentos, na sua vida profissional, a sua saúde física, sua saúde emocional, a sua saúde espiritual também. Você pode ter algum bloqueio, sim, baseado nessas memórias que foi vivenciada aí pela sua criança. Então, ao trazer esse tema hoje para você, é para que todos nós, né, possamos refletir um pouquinho em como foi essa fase da nossa vida. Como que nós lidamos com essa criança? Como foi com as pessoas que você convivia, né? Muitas vezes você não foi cuidado pelo seu pai, pela sua mãe,
por quem você foi cuidado, né? Como foi a sua realidade com seus irmãos, com as pessoas que você realmente convivia. E o quanto isso interfere na sua vida até hoje. Rô, o que você traz para nós sobre essa temática? É um tema bem interessante, né? Porque vamos olhar do ponto de vista biológico, né? Do ponto de vista também que trazemos enquanto aquilo que viemos aprender, superar e tudo mais. Na questão biológica, eu começo que quando nós estamos lá formatando as nossas células, quando elas estão criando os seus circuitos neurais lá na nossa infância, desde, né, na parte intrauterina até aí o período da primeira infância, que vai até os 9 anos, que é o período que eles chamam de Rubicão, que é a passagem do rio e uma transformação para a pré-adolescência. Nós ainda estamos formando toda a rede neural, emocional, psíquica no nosso corpo. E estamos também trazendo todos os nossos registros energéticos, espirituais, que ficam nos nossos registros, no nosso condomínio, no nosso circuito evolutivo. E é muito interessante porque nós estamos imprimindo nas nossas células, nos neurônios, no nosso DNA, no nosso RNA, tudo aquilo que a gente vivencia do externo para o interno. Ou seja, desde o canto de um passarinho, o bater das asas de uma borboleta, até um grito, até um barulho de um carro, tudo. Nós estamos ali com os nossos circuitos sensoriais hiperestimulados e absorvendo. Todas as informações, todas as vivências ficam armazenadas. Logicamente que isso nós não temos consciência. O nosso sistema, vamos dizer, de 95% a 93% da nossa inconsciência a respeito do nosso corpo que está registrando esses fatos. Então você imagina o quanto a gente não registra sem perceber. E agora imagina fazendo aqueles registros em que nós temos os positivos e aqueles que não são positivos. E negativo, não vamos colocar aqui como bom ou mal, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos pensar que conscientemente você sofreu um grito ou um maltrato ali e o seu corpo registrou aquilo fisicamente, havendo uma agressão ou não, registrou aquilo emocionalmente e a coisa foi, né, ficou instalada ali. E aí, qual é a sua consciência a respeito disso? Nós vamos atrair depois situações, como você bem colocou, que a pessoa vai começar a criar um campo magnético, vibratório, em que ela começa a atrair aquelas situações para ela tornar aquilo consciente, aquela memória consciente. E muitas das coisas que nós carregamos ao longo da vida é devido a essa inconsciência a respeito daquilo que armazenamos sem ter a menor consciência. Isso é um tema muito rico, muito interessante, Tati, né, Marcel? Qual que é a sua visão a respeito disso? Eu acho que tudo isso faz muito sentido, porque as coisas que acontecem na nossa infância, elas realmente repercutem para o resto da nossa vida. E eu vejo, assim, às vezes, muitas brincadeiras que são feitas com crianças que parecem ser muito inocentes, né? Que parecem que, isso não tem nada a ver, mas aquilo grava tanto no mental, no emocional da criança e acaba trazendo consequências para o resto da vida. Então são brincadeiras, são determinadas frases que são faladas, né? Que, você é isso, você não é aquilo, né? Você tem certeza e tal. Isso realmente acontece com muita frequência, né? E a gente percebe que depois tem um reflexo direto, né? Essa criança, quando ela se torna adulta, muitas vezes ela acaba se tornando insegura no seu campo emocional, insegura em todas as áreas, no profissional, nas relações, se torna insegura como marido, como esposa, como pai, como mãe, como irmão,
né? Então é muito importante mesmo a gente prestar bastante atenção em como nós nos relacionamos, como nós nos dirigimos às nossas crianças. E principalmente eu vejo as crianças dessas últimas gerações, porque elas são de uma geração realmente mais desenvolvida e elas têm uma capacidade de apreensão muito maior, né? Então é mais ou menos por aí, né? Deixar vir a mim os pequeninos, né? Uma frase importante de Cristo. Como o Rodrigo falou, também é impresso na personalidade que vai se formar aos 14 anos, porém até aos 7 anos de idade está se completando a reencarnação desta alma, deste espírito, então. Pois bem, esta criança, ela vai refletir tudo aquilo dos pais, dos avós, dos amigos, dos colegas. Ela é como se fosse uma página em branco, né? E está recebendo as informações e escrevendo. E ao longo da sua vida ela vai repercutir aquilo. Nós que trabalhamos com as terapias holísticas, constelação sistêmica, trabalhamos com apometria, nós entendemos, muitos casos de adultos, que nós vamos, em fase adulta, estar resolvendo aquelas questões que ficaram em aberto dessas crianças, então. E não tem como você não refletir na fase adulta. Todos nós temos os nossos bloqueios, como a Tati falou, nesse momento em que nós, seja adolescente, seja adulto, até a questão uterina também, como o Rodrigo trouxe, desses traumas. E aquela criança fica latente em forma de uma carência, em forma de um carinho, de um acolhimento. E aí nós, hoje, nessas crianças, como o Marcel também disse, desta geração, nós queremos também que elas ajam de bate-pronto, queremos que elas já atendam aos nossos anseios, porque é uma criança falando com a outra, né? Então, nós temos a vontade de que esta criança entenda o que o adulto está dizendo, mas não é assim que acontece. É a nossa criança que ela regride, então, na fase em que nós éramos crianças, para dialogar com a outra. E na verdade, né, Richard, fazendo até um aporte aí ao seu comentário, as crianças de hoje, né, o formato, né, é baseado no modelo do mundo do adulto, né? Então, os bloqueios, isso pode, isso não pode, aqui o seu limite é esse, é baseado na percepção e o modelo e o mapa de mundo do próprio adulto, né? Perfeito, Tati. E a gente estava até trabalhando, atendendo uma criança na sexta-feira, e eu fiz uma brincadeira, né? Depois do atendimento, a criança apareceu para falar conosco. Eu falei, e aí, já papou? Ele falou, já sei o que é comer. Pode falar. Então, a nossa criança, nós tentamos imitar a outra. E aí nós perdemos esse time, né? Como é complexa essa vida, né? A gente quer se igualar, mas não sabemos como fazer. E aí a gente comete algumas gafes, né? Eu me espelho muito na minha filha também. Tem 9 anos, então eu estou vivenciando uma infância. E aí quando ela agora aprendeu a andar de bicicleta, né? E é tão legal, porque você fica observando, você vê a atenção da criança em aprender, em andar, em desenvolver. O prazer dessa criança em desenvolver é o que o Marcel falou, né? Nós falamos algumas coisas, achamos que não vai refletir, vai. Então, os pais precisam tomar muito cuidado, claro, os tios também, os avós, aqueles que são muito próximos, de tratar a criança, de respeitar a criança. Tem algo que é muito dito, né, Tati? De quando você estiver falando com a criança, de você ficar na altura dessa criança, olhar nos olhos, não tentar ser falso, ou ser verdadeiro mesmo. Se tiver que chamar a atenção, vamos chamar a atenção. A hora da brincadeira tem a hora da brincadeira, né? Para que a gente possa contribuir, então, nesta geração, como a gente falou, até os 14 anos está se formando essa personalidade, não é? Vibe Mundial 95,7